Era uma vez um lobinho chamado Theo, que morava numa casinha de pedra na beirinha da floresta, junto com a vovó loba. Tinha o pelo cinza azulado fofinho, os olhos cor de mel amendoados, as patinhas brancas e uma caudinha tão peluda que parecia uma escova de chaminé. O Theo cuidava de uma hortinha de mirtilos no quintal. Adorava aquelas frutinhas roxas, redondinhas, que ele transformava em torta toda sexta-feira. Mas tinha uma coisa que apertava o peito do Theo todo santo dia. Todo mundo na floresta tinha medo dele. Não porque ele tinha feito alguma coisa, não. É que era assim. Todo mundo na floresta tinha aprendido, das histórias antigas, que lobo era bicho mau. E o Theo era um lobo. Então pronto. Quando ele descia o caminho de pedra para ir à feirinha da floresta, as conversas paravam. As mamães seguravam os filhotes pelas mãos. Os porquinhos do barraco da farinha fechavam a janelinha. A dona Margarida, que vendia pão, atendia ele rapidinho sem olhar muito no olho. O Theo só queria comprar um pouquinho de farinha para fazer torta. Quando voltava para casa, com um saquinho de farinha na patinha, ia caladinho. Em casa, a vovó loba estava sentada na varanda fazendo tricô. Tinha um chalezinho de lã nos ombros e um sorriso doce que parecia que ia durar para sempre. Como foi na feira, meu netinho? A senhora sabe como foi, vovó. Igual sempre. A vovó loba pousou o tricô no colo. Bateu de leve no banquinho do lado para ele sentar. Senta aqui, Theo. Ele sentou. A vovó passou a mão na orelha dele. A gente não pode mudar o que os outros pensam, meu netinho. A gente só pode ser quem a gente é e continuar sendo, mesmo quando dói. Mas, vovó, eu queria tanto ter um amiguinho. A vovó suspirou. Sorriu daquele jeito triste e bonito de avó que entende. Um dia, alguém vai parar e vai olhar de verdade. Eu confio nisso. O Theo encostou na vovó loba. Os dois ficaram um tempinho assim, vendo o sol descer. No dia seguinte, o Theo decidiu tentar de novo. Pegou uma cestinha, encheu de mirtilos colhidos fresquinhos, cobriu com um paninho xadrez e saiu pelo caminho da floresta. Não andou muito. Logo chegou num clarão onde uns coelhinhos pequenininhos brincavam de roda. Eram 4, todos branquinhos, todos rindo, todos rolando pela grama. O Theo parou atrás de uma árvore, respirou fundo, pôs um sorriso bem doce na cara para não assustar. Saiu de trás da árvore com a cestinha, devagarzinho. Oi, amiguinhos, vocês querem... Não terminou a frase. Lobo! Os 4 coelhinhos sumiram numa fração de segundo, cada um para um lado, deixando só uma nuvem de poeira no clarão. O Theo ficou ali, cestinha na patinha, sorriso ainda na cara, embora já tivesse murchado. Suspirou. Voltou para casa. Vovó, eu trouxe os mirtilos de volta. A vovó olhou. Não disse nada de errado. Só fez uma fatia de pão com mirtilo para ele e para si mesma, e os dois comeram em silêncio. Mas no dia seguinte, o Theo tentou de novo. Foi à feira. Tava saindo do barraco da dona Margarida quando viu, mais à frente no caminho, a Chapeuzinho, uma menininha pequenininha de capa vermelha que ia visitar a vovó dela. Todo mundo da floresta sabia. A Chapeuzinho carregava um balaio com flores e biscoitinhos. E aí, pluf, uma florzinha laranja caiu do balaio dela. Pequenininha. Ela não percebeu. Continuou andando. O Theo olhou para a florzinha no chão. Olhou para Chapeuzinho. Moça, espera! Pegou a florzinha do chão e saiu trotando para alcançar ela. Moça, caiu! A Chapeuzinho se virou.
viu o lobo correndo na direção dela. Os olhos dela arregalaram do tamanho de pratinhos. Ah! Saiu correndo, com o balaio batendo nas pernas, gritando o trajeto inteirinho até desaparecer numa curva. O Theo parou, bem no meio do caminho. Olhou para a florzinha laranja na patinha, foi até uma pedra grande do canto da estrada. Pôs a florzinha em cima da pedra com cuidado para que não amassasse. Quem sabe alguém passasse e levasse para ela. E foi embora cabisbaixo, com as orelhas para trás. Quando chegou em casa, a vovó Loba olhou para ele do banquinho da varanda. Vovó, eu não vou mais tentar. Cansei. A vovó pousou o tricô, estendeu os braços. O Theo foi para perto, sentou na grama aos pés dela, encostou a cabeça no joelho da vovó. Ela passou a mão na orelha dele devagarinho. Ficaram um tempão assim. Aí o Theo levantou. Foi pro fundo do quintal, pra hortinha de mirtilos. Decidiu que era ali que ele ia ficar. Só ele, os mirtilos e a vovó. Acabou. Foi colhendo as frutinhas roxas, uma a uma, pondo numa cestinha. O sol da tarde batia bonito na hortinha. Foi quando ouviu um chorinho fininho. Vinha de longe. Mê, mê, mãe. O Theo levantou as orelhas. Era um cabritinho, pequenininho. Tava perdido. Ficou parado, segurando o cestinho. Pensou: se eu for, ele vai gritar. Vai dar a maior confusão. Eu já tô cansado disso. Mas o chorinho continuou. Mê, mãe. Era um chorinho assustado, tristinho. O Theo respirou fundo. Largou a cestinha de mirtilos no chão da hortinha. Saiu pelo portãozinho de trás. Foi seguindo o som. Caminhou pela mata. O chorinho ia ficando mais perto. E aí ele viu. Entre as raízes torcidas de uma árvore antiga, tinha um buraquinho fundo. E lá no fundo do buraco, com as patinhas brancas para cima, tava um cabritinho pequenininho, branco com manchas pretas. Não devia ter nem 2 anos. Quando o cabritinho viu o Theo aparecendo na borda do buraco, congelou. Os olhinhos arregalaram de pavor. Não conseguiu nem gritar. Ficou paralisado, igual estatuazinha. O Theo se ajoelhou na beira do buraco devagar. Falou bem baixinho. Calma, pequeno. Eu não vim para te machucar. Eu vim para te tirar daí. O cabritinho continuou parado, sem piscar. Eu vou abaixar. Vou te pegar pelo cangote, igualzinho a mamãe cabra faria, tá bom? O cabritinho deu um aceno de cabeça mínimo, mais por estar paralisado do que por aceitar. O Theo abaixou o focinho. Com muito cuidado, pegou o cabritinho pelo cangote, o jeito que mamãe cabra carrega filhote, e ergueu, devagar. Pôs ele na grama, do lado de fora do buraco. Pronto, cê tá inteirinho? O cabritinho ficou em pé, tremendo. Olhou para as próprias patinhas, inteiras. Olhou pro Theo. E aí, pela primeira vez, o medo do olhar dele foi virando outra coisa. Curiosidade. Você é um lobo? Sou. Você não é mau? O Theo deu um sorrisinho triste. Não, pequeno. Mas tudo bem se você não acreditar. Quase ninguém acredita. O cabritinho ia responder, mas naquele instante veio o som de patas correndo pela mata. Tônico! Tônico! Era a mamãe cabra. Veio correndo, com os olhos vermelhos de chorar. E atrás dela vinha um monte de bicho. A chapeuzinho, os porquinhos, até alguns coelhinhos. Todo mundo que tinha ouvido a mamãe cabra gritando pelo filhote. A mamãe cabra entrou na clareira, viu
aconteceu. Naquela tarde, a varandinha do Theo ficou cheia de gente. A vovó Loba e a mamãe Cabra sentaram juntas no banquinho, dividindo um chá.